Eduardo Leite, o governador do Rio Grande do Sul, confessou ser um bolsonarista, confessou os crimes que ele cometeu na tragédia do estado e toda a sua incompetência, porque o Eduardo Leite admitiu que ele foi advertido por estudos que haveria uma tragédia daquelas proporções no estado, mas o que ele fez? Negou a ciência, não fez os investimentos. E sabe por que ele não fez os investimentos? Porque o estado tinha outras questões, como a questão fiscal. Então, Eduardo Leite não fez os investimentos, a população do Rio Grande do Sul perdeu as suas vidas e todos nós estamos sendo afetados porque o preço dos alimentos vai aumentar. Por isso que eles não querem fazer uma politização, porque se politizar esse caso, nós vamos ter que discutir o neoliberalismo. E isso favorece quem? Favorece o Lula e os governos de esquerda, porque a população quer políticas à esquerda. Mas qual a sua opinião sobre tudo isso? Esse caso mostra que o Eduardo Leite é um negacionista? É um bolsonarista? Por isso que não é pra ver politização? Esse cenário favorece o Lula? Se você concorda que o Leite é um bolsonarista, deixa o like e se inscreva, claro, no canal. Quando eu vi a entrevista do Eduardo Leite para a Folha de São Paulo, eu simplesmente quase tive um piripaque. Porque o Eduardo Leite mostra todo o bolsonarismo dele quando ele confessa que foi alertado por estudos feitos pelos órgãos de fiscalização que uma tragédia daquelas proporções estava para acontecer no estado. Porque nós temos esse desastre ambiental acontecendo no Rio Grande do Sul, não dessas proporções, mas enchentes todos os anos. Então ele havia sido informado: Leite, vai dar problema. Invista em prevenção, invista em barragens, invista em manutenção. E aí ele falou, ele confessou na entrevista: nós somos avisados, né? Nós somos informados. Só que o Estado também tem outras agendas, né? O Estado tem outras agendas, como a questão fiscal. Então vamos fazer isso, Leite. Vamos reduzir os investimentos em prevenção, vamos reduzir os investimentos em manutenção, porque nós temos que pagar a dívida. E vamos deixar a cidade toda ser destruída, o estado todo ser afetado, um monte de gente perder vida, o preço dos alimentos subir, vamos jogar o país todo no buraco, porque você não quer fazer investimentozinho. Porque ele foi alertado, e como todo bom bolsonarista, neoliberal e negador de ciência, ele negou. E qual é a diferença do Eduardo Leite nessa tragédia para o Bolsonaro durante a crise sanitária? Nenhuma. Eles negaram tudo o que havia sido informado. Por isso, pessoal, que eles não querem politizar, porque se nós formos entrar na politização, vamos ter que começar a questionar essas questões do neoliberalismo, pagamento de dívida e não investimento em infraestrutura, e não investimento estatal. Eles estão negando essa politização desde a derrota do Bolsonaro. Por que Bolsonaro foi derrotado? Foi por conta da pandemia? Mais ou menos. Foi por conta das meninas venezuelanas? Não foi. Foi porque Carlos Zambelli correu atrás lá daquele jornalista na Avenida Paulista? Não. Bolsonaro foi derrotado por Lula por conta da política econômica de Paulo Guedes. A política econômica de Paulo Guedes massacrou a população de baixa renda, massacrou a população menos favorecida. Foi isso que aconteceu. Mas é claro que não pode ser admitido isso, porque se for admitido que o modelo econômico do Paulo Guedes, que era o queridinho da imprensa logo no início do governo Bolsonaro, se admitirem que a culpa foi do Paulo Guedes, a imprensa e os comentaristas vão ter que admitir que o modelo neoliberal é um modelo fracassado. Mas foi isso que aconteceu. O Guedes queria dar merreca de auxílio emergencial. Foi de R$600 porque o Congresso pressionou o governo Bolsonaro. O Guedes é aquele que pensa que empregada doméstica tá viajando muito pra Disney, tá viajando muito, não pode viajar. Aquele aeroporto virou uma rodoviária. Esse é o modelo econômico do Paulo Guedes defendido por Eduardo Leite, que leva às tragédias como o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Mas nós não podemos politizar, porque aí nós vamos ter que fazer essa discussão. E todo mundo quer abafar essa discussão que nós estamos tentando fazer agora. Porque esse tipo de discussão, pessoal, fomenta o governo Lula e fomenta governos de esquerda. Porque em termos locais, estaduais ou municipais, a população pode até querer outras formas de governo. Mas quando nós vamos para o âmbito federal, presidência da República, o Brasil quer governos de esquerda. Chilicando o antagonista, chilicando a Veja, o Estadão, a Folha, a Globo, pode chilicar à vontade. O Brasil quer governos de esquerda. Foi sempre assim. O único governante que não foi a esquerda que venceu foi o Bolsonaro. O próprio Fernando Henrique Cardoso venceu com o pé na social-democracia. Quando o Fernando Henrique ganhou, depois ele foi passando e foi adotando mais o liberalismo. Mas o Fernando Henrique Cardoso, ele tinha uma essência à esquerda.
Só que depois do FH, Lula venceu 2 vezes, Dilma venceu 2 vezes e o Lula venceu mais uma vez. Nós tivemos aí 6 disputas depois do Fernando Henrique Cardoso, com a esquerda vencendo 5, porque a população brasileira quer investimentos do Estado. A população brasileira quer governos mais à esquerda. É isso que quer. Só que a imprensa faz o jogo neoliberal. Por quê? Porque os comentaristas, eles estão no meio neoliberal. Eles trabalham para as empresas que possuem ações. Eles são contratados por quem para darem palestras? Por empresários, grandes empresas. Então eles têm que falar contra o governo, têm que falar a favor do modelo neoliberal. Não vamos politizar porque aí vamos entrar nessa discussão. O Lula já entrou nessa discussão quando ele começou a falar nas reuniões ministeriais que havia um problema de comporta. Não foi somente um problema da chuva. Não é também só uma questão climática e ambiental. Grande parte sim. Mas o Lula já tinha falado, ora, cadê o investimento em comporta? Por que as comportas do Rio Grande do Sul conseguem aguentar até 6 metros e com 5 metros do rio já houve a enchente? Isso é estranho. O Lula acredita piamente que se investimentos fossem feitos, investimentos públicos, a tragédia poderia ter sido minimizada. Poderia ter sido minimizada, mas isso não aconteceu. E o Lula, ele acerta muito bem com aquela fala a respeito dos negros, que ele falou, eu nunca tinha visto tanto negro no Rio Grande do Sul, não sabia que tinha tanto negro, que um monte de lorpa criticou porque não entendeu a fala do Lula. A fala do Lula foi muito precisa, porque nesse tipo de tragédia, quem mais sofre somos nós. É o povo, principalmente o povo menos favorecido. É isso que acaba acontecendo. O modelo neoliberal massacra a população. Massacra os mais pobres, porque os mais ricos vão ser que defendem o modelo neoliberal vão ser afetados por aumento de preço de alimento? Vão ser afetados por aumento do saco de arroz 4, 5 reais mais caro ou até vezes mais? Vão ser afetados pelo preço da carne, pelo preço do pãozinho? Não! Não! Eles não são afetados por essas oscilações de preço. Nós somos afetados. Essa é a discussão que o Lula falou que não é para ser feita, porque nós possuímos sim um conflito. É um conflito capital e trabalho, que é negado pela direita, que é negado pelos aqueles vassalos do capitalismo, pelo aquele pessoal do MBL. Ah não, luta de classe, a esquerda quer dividir. Nós temos uma divisão. Porque olha a política econômica defendida pelas elites econômicas, a mando, né, do capitalismo, o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Quem que vai pagar o pato? A população gaúcha? Sim, em maior grau, mas todos nós vamos sofrer. Todos nós. Então nós temos uma disputa entre capital e trabalho, entre a população e o capitalismo. Mas aí, se nós entrarmos nessa discussão, vai haver uma politização que não é desejada por ninguém. E o pior é que isso fomenta o governo Lula, porque a única pessoa capaz de equacionar os interesses da população com os interesses do capital ou do capitalismo é o Lula. Hoje há essa questão posta, porque nós temos um Congresso conservador e neoliberal com um governo que tenta mitigar o neoliberalismo. O Haddad conseguiu, com o arcabouço fiscal, controlar um pouco essa equação ou equacionar esses interesses. Gastar 70% é o ideal? Não sei, possivelmente não. Era melhor que gastasse mais. Só que é o que deu para ser feito para equacionar todos os interesses, e o único que consegue equacionar tudo isso é o Lula. Ah, mas a aprovação do Lula tá baixa. Não! Lula está sendo muito mal assessorado por aquelas pessoas que estão falando que as pesquisas de aprovação representam um problema para ele. Não representa. Lula possui hoje uma aprovação compatível com a polarização que nós temos no Brasil hoje. O Lula está sendo mal assessorado. O Lula está preocupado com a sua aprovação porque ele está com a cabeça lá em 2000. No primeiro e segundo mandato. Hoje, o contexto mudou demais. Lula não vai sair do governo em 2026, caso ele não dispute novamente a campanha, com 87% de aprovação, porque não existe mais aquele cenário. Hoje nós temos metade da população que é lulista, metade que é bolsonarista. Então as pesquisas refletem isso. Ele está sendo mal assessorado. Ah, porque é um problema de comunicação. Não é problema de comunicação do governo. O problema da comunicação era o Paulo Pimenta, que era horroroso. O problema, não existe um problema de comunicação. Ah, o governo precisa comunicar melhor. Não, nós temos um cenário de polarização. E esse cenário de polarização faz com que o governo não tenha índices de aprovação como teve em 2000, nos anos 2000. Mas os índices de aprovação do governo são compatíveis com o cenário que nós temos hoje no país. E Lula precisa entender isso, porque senão vai ter erros de interpretação.
Lula está sendo mal assessorado nesse aspecto. Espero que ele consiga perceber que o contexto político acabou mudando.